Estamos de volta para mais um bloco do Repórter Setorial. Acompanhe agora as vagas de emprego oferecidas pelo Posto de Atendimento ao Trabalhador de Jacareí. Ajudante de obras, churrasqueiro, eletricista de instalações de veículos automotores, manicure, motorista carreteiro, padeiro confeiteiro, vidraceiro e supervisor de operações logísticas. Há vagas também para pessoas com deficiência, auxiliar administrativo, auxiliar de almoxerifado e auxiliar de linha de produção. O Pátio de Jacareí está localizado na rua Barão de Jacareí, 839 Centro. O telefone é 3951-7943. Professores de Jacareí participaram de uma audiência pública que discute mudanças no brasão de armas do município. Acompanhe. A equipe de estudo sobre as mudanças no brasão de Jacareí se reuniu mais uma vez para uma audiência pública. O encontro foi no Educa Mais do Parque dos Sinos, no Teatro Ariano Suassuna. O objetivo foi mostrar quais são as alterações no desenho e explicar os motivos destas atividades. Centenas de professores da rede municipal de ensino participaram. Foram apresentados 3 modelos de brasão para a votação, mas os convidados ficaram reticentes para escolher um deles, mesmo sabendo que o atual está cheio de erros. Então eu não achei que foi feita uma comissão assim para eleger alguma coisa. Na verdade, cada um falou um pouquinho do que gostaria que fosse. Então as explicações não estavam tão objetivas também. Do que foi oferecido, prefiro que continue o que está o brasão, porque se mexe no brasão, com certeza vai mexer no hino também. Então vai ser uma coisa puxando a outra. E qual a necessidade disso hoje? Deveria ter uma discussão maior. Para nós foi uma surpresa, né? Nós não sabíamos o que estava acontecendo. Eu acho que é necessário mais discussão a respeito. Acho que isso é uma coisa que pode ser resolvida futuramente. Não existe a necessidade dessa mudança no momento. Os representantes da comissão defenderam os respectivos modelos, um a um. E a presidente da Câmara, a vereadora Lucimar Ponciano, explicou que não há pressa para definir qual será o novo desenho. Para ela, trata-se ainda de uma fase de debate de ideias, tese compartilhada pelo presidente da Sociedade Brasileira de Heráldica. A gente viu aqui que a maioria entende que não deve mudar o brasão, mesmo entendendo que está errado, né? E acho que a gente tem que prezar pela história verdadeira da nossa cidade. Então isso a gente vai buscar ainda na discussão. Então, assim, hoje não é aprovação, hoje é para eles apreciarem o projeto, que é dessa mudança. Porque como eles mesmos falaram, a maioria nem sabe que está equivocado o nosso brasão. 10 erros no brasão é muita coisa. Principalmente a gente reconhecer que nós estamos em Vila ainda, uma cidade com 366 anos, né? As pessoas não gostam de mudança, então pouco ou muito tempo vai sempre dar polêmica, porque as pessoas estão acostumadas, né, com uma forma de ver e de entender, ou até não entender, mas é uma figura interessantíssima o brasão da cidade, muito bonito, bem feito. Só que numa época em que haviam poucos elementos para o heraldista que o concebeu, para que ele pudesse fazer uma coisa dentro das leis internacionais da ciência heráldica e observando certos padrões que são importantes. Então agora é o melhor momento, na minha opinião, para que se comece a discutir isso. No momento da votação, os professores demonstraram que não queriam mesmo qualquer mudança no brasão do município. Na contagem dos votos, 117 votaram em branco, 43 anularam o voto, 35 pessoas votaram na proposta 1, 9 na proposta 2 e 36 no terceiro desenho. Então a gente vai continuar discutindo com a sociedade. Depois da terceira audiência nós vamos sentar e vamos ver qual que é a modulação que precisamos fazer nos modelos, discutir com a comissão. Pena que o pessoal da comissão não está mantendo a palavra, né? Eu pelo menos aprendi muito nessa discussão da comissão, aprendi muito com os vereadores, com quem gosta da cidade. Eu aprendi muito. Só que assim, o propósito
está desvirtuando um pouco, mas assim, não temos pressa de aprovar esse projeto, porque tem que ser consenso, porque é a identidade de uma cidade. É muito raro que os municípios, ao alterarem as suas insígnias principais, que é o caso do brasão de armas, façam audiências públicas e demore tanto tempo. Na realidade, isso é feito até com uma certa rapidez, porque as pessoas não se interessam muito por esse tema. Vamos agora para a segunda parte da entrevista do dia. Eu tenho visto, né, pelas cidades, não especificamente numa, mas em várias pelo Brasil inteiro, essa disputa que é entre escola e outra, né? Aprovamos não sei quanto para medicina, 700 para... Aí a outra escola também vem com o negócio, e o aluno que não está naquele outdoor fica meio triste, passado, né? E a própria escola começa a investir mais nos que têm essa possibilidade de ir para o outdoor e menos nos que não serão tão votados. Eu acho isso uma coisa bastante cruel, complicada, e eu acho que agrava, é uma espécie de bullying indireto. Podemos falar assim, né? Assim. Na verdade, é assim, todo esse processo que a escola tem, né? Porque a escola ainda, como é que ela consegue mostrar o resultado dela? Né? Quantos alunos ela mandou para a faculdade? Quantos alunos passaram em primeiro lugar em uma faculdade federal? Né? Então, é assim que eles conseguem medir. Hoje, já está em processo, tem vários estudos que está tentando medir de outra forma, mas ainda está muito difícil. Então, é cultural, isso realmente não é bom, porque você... Sabe a motivação? Então, assim, a gente fala para quem é bom que ele é bom mesmo, e cada dia ele vai ser melhor, porque ele está sendo estimulado e ele vai se motivar a isso. E aquele que é mais ou menos, a gente não olha para ele. Né? Às vezes fala, não, ele é mais ou menos, então ele vai ter que achar estímulo sozinho para se motivar. E a criança, o adolescente, ele ainda não consegue encontrar isso. Né? Então, é muito importante que independente da escola que a criança estuda, independente de como... Porque, assim, existem várias metodologias, né? Independente da metodologia que a escola aplique, é muito importante que os pais acreditem nessa criança. Né? Que ele fale para essa criança que ela tem capacidade, né? Que ajude, que senta, que faça a tarefa junto, né? Que ensine os processos, né? Do que eu faço antes. A criança muito pequena, ela ainda não sabe nem como estudar. Isso precisa ser ensinado. Será que com esses estímulos, mesmo aqueles que têm algum tipo de transtorno no aprendizado, podem progredir mais? Podem progredir, todos podem progredir. Né? Quem tem transtorno, mesmo os alunos que têm, as crianças que têm transtornos ou distúrbios de aprendizagem, eles progridem sim, só que eles progridem em um outro tempo. Numa velocidade. Numa velocidade, às vezes, menor do que um que não tem nenhum distúrbio, nenhum transtorno e apenas uma dificuldade. Né? Porque isso é importante diferenciar também. E como é que o professor administra isso, né? Porque a criança tem lá suas maldadezinhas também, né? Começa a implicar com o coleguinha que tem dificuldade, porque está atrasando um pouco o andamento da aula e tudo mais, né? Tem que ter realmente um certo carisma e né, uma possibilidade de torear esse pessoal. Sim. Então, aí o senhor falou, a chave da coisa é o professor. Uhum. Dentro da sala de aula é o professor. O professor, dentro da sala de aula, é lógico que em casa os pais precisam ensinar ao filho a olhar um para o outro com carinho, né? Existe a parte do pai que é fundamental e é a mais importante, mas dentro da sala de aula o professor precisa trabalhar o respeito com o colega, a empatia e às vezes a primeira brincadeira que é feita com um aluno que tem certa dificuldade é a oportunidade que o professor tem para trabalhar isso em sala de aula. Para não deixar isso virar um bullying. Exatamente. Mas quando eu falo trabalhar em sala de aula, não é trabalhar dando uma bronca no aluno. É conversar. Né? É conversar, é criar atividades, pensar em atividades para que... Sabe, então eu vou pensar numa atividade para a próxima aula, onde eu consiga pegar esse aluninho aqui, que
fez chacota com o outro e colocar ele numa situação um pouco desagradável para ele sentir, né? Não é colocar numa situação desagradável, mas colocar ele em alguma situação onde ele consiga analisar de dentro da situação o que o outro sente, né? Porque aí ele consegue ter empatia. Esse trabalho também é um trabalho da escola e também é um trabalho do professor. Eu não estou dizendo que é um trabalho fácil, né? Todas as escolas hoje em dia têm um profissional de neurociência? É importante que tenham? É super importante, porque o profissional de neurociências, ele faz o link entre a psicologia e a pedagogia, né? Então, assim, a gente aqui estuda o comportamento e estuda a aprendizagem. Então, o profissional de neurociências, ele é muito importante dentro da educação, mas não é uma realidade, né? Não é uma realidade, até porque nós não temos muitos profissionais de neurociências ainda no mercado, porque é uma coisa muito nova, né? Mas nas escolas não existe. Nós temos o psicopedagogo, né? Que também faz um trabalho, né? Mas eu tenho a impressão, Marta, não sei se eu estou falando aqui alguma heresia, se tiver, você puxa a minha orelha Pode com deixar. força, mas eu tenho a impressão que o governo tenta, de uma forma até meio, sei lá, sonhadora, inserir, né, aqueles que têm algum tipo de deficiência. Foi o tempo que o cego ia para o Benjamin Constant, o surdo-mudo ia para o Inês. E hoje em dia procura-se fazer a interação desses alunos. Mas não adequam, porque eu acho que para juntar todo mundo é fundamental ter um profissional com o seu gabarito, por exemplo. Realmente a inclusão ela está aí, né? Está acontecendo de Mas forma desgovernada, uma inclusão que às vezes exclui, né? Porque, como o senhor disse, antigamente cada um tinha o seu espaço. Cada um tinha o seu quadrado. Cada um tinha o seu quadrado e eles eram ensinados de acordo com o que eles conseguiam aprender. Mas aí tem uma coisa muito ruim. A ressocialização. Exatamente, porque eles ficavam isolados. Então, eles precisam ser inseridos, né, na sociedade e para aprender a lidar com certas situações e tudo mais. O próprio autista pode progredir numa situação em que haja caminhos. Sim, mas é necessário que haja o profissional para cuidar disso. E assim, na verdade, Catalge, é muito complicado, porque para o professor é uma questão muito complicada, porque ele tem, em escolas públicas, hoje a gente tem, vamos falar aí de 40 alunos por sala. E aí você tem um aluno lá que precisa de mais atenção. Esse professor, ele não consegue dar essa atenção. Então, existe sim essa questão de que vamos trabalhar a inclusão, mas tem uma série de coisas que precisavam ter sido trabalhadas antes. Marta entendeu? Lettério, eu acho que a gente ajudou muita gente. Acho que pode ajudar muito mais, porque certamente lá em casa tem muita gente querendo fazer perguntas, aprofundar. Há algum contato seu que a gente possa oferecer aqui? Sim. O meu celular é 11, o DDD é 11 98191 2481. Certo. Muito obrigado. Eu que agradeço. Pena que o tempo foi curto. Eu vou pedir para a produção convidá-la a voltar mais vezes, porque esse assunto é realmente muito importante. A seguir, depois do intervalo, você confere a primeira parte da reportagem especial de hoje sobre o vício em games. É já já.